Neste exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, existe um processo silencioso acontecendo dentro das suas artérias, que em 72 horas pode te deixar completamente incapaz de ter uma ereção. E o pior é que você não sente absolutamente nada enquanto isso acontece. Nenhuma dor, nenhum aviso, só aquele dia em que você tenta e simplesmente não funciona mais. E quando isso acontece, já é tarde demais. Mas existe algo que a indústria farmacêutica esconde de você há décadas. Porque se todo homem acima de 60 soubesse disso, eles perderiam bilhões em vendas de medicamentos. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro e o que vou revelar nos próximos minutos pode salvar sua vida sexual antes que esse colapso silencioso te atinja de vez. O que está matando sua ereção não é a idade. É uma cascata química invisível que começa no momento exato em que você para de consumir 3 alimentos específicos. E quando digo específicos, não estou falando de suplementos caros ou fórmulas secretas. Estou falando de 3 frutas comuns que você passa todo dia no supermercado sem dar valor, mas aqui está o choque. Quando você deixa de consumir essas 3 frutas por mais de 30 dias seguidos, algo catastrófico acontece no seu corpo. Suas artérias começam a endurecer milímetro por milímetro. Sua produção de testosterona despenca 40% em menos de 2 meses e suas células literalmente param de gerar energia suficiente para qualquer coisa. É um colapso em 3 etapas simultâneas que te leva direto para a impotência permanente. E ninguém te avisa sobre isso, nem seu médico, nem os laboratórios, ninguém, porque não existe lucro em te ensinar como reverter isso naturalmente. O lucro está em te manter dependente de pílulas azuis pelo resto da vida. Deixa eu te mostrar o que aconteceu com Augusto. Ele chegou no meu consultório em São Paulo com 69 anos, empresário de sucesso a vida toda, sempre se cuidou, sempre foi ativo, mas quando sentou na minha frente, ele disse algo que me chocou. Doutora, faz 6 meses que eu não consigo ter uma ereção, nem de manhã, nem com estimulação, nada. É como se essa parte de mim tivesse morrido completamente. A voz dele tremeu quando disse isso. Ele achava que tinha chegado ao fim, que não havia mais volta. Mas quando vi os exames dele, descobri algo assustador. O corpo do Augusto não estava quebrado. Estava sendo assassinado lentamente por deficiências nutricionais específicas que ele nem sabia que tinha. 3 deficiências críticas que estavam literalmente fechando suas artérias, destruindo sua testosterona e apagando suas células uma por uma. E quando identifiquei exatamente o que faltava e corrigi isso em apenas 21 dias, a transformação foi tão dramática que até eu fiquei impressionada. Mas antes de te contar o que eu fiz com ele, você precisa entender exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo agora. Porque se você tem mais de 60 anos e nos últimos meses notou que as ereções matinais sumiram, que sua energia despenca no meio da tarde, que você não sente mais aquele desejo que tinha antes, então esse colapso triplo já começou em você. E cada dia que passa sem fazer nada, ele avança mais um degrau. Primeiro suas artérias. Depois dos 60, seus vasos sanguíneos começam a perder aquela molécula mágica chamada óxido nítrico. É o óxido nítrico que mantém suas artérias flexíveis, abertas, pulsando com força. Quando ele desaparece, suas artérias ficam rígidas como canos velhos. O sangue não flui mais com a mesma pressão. E sem pressão sanguínea adequada chegando no lugar certo, não existe ereção. Simples assim, mas o problema não para aí. Segundo, sua testosterona. A cada ano, depois dos 50, você perde entre 1% e 2% da sua produção natural de testosterona. Parece pouco? Aos 60 anos, você já perdeu no mínimo 20% do que tinha. Aos 70 pode ter perdido mais de 40%. E testosterona não é só libido, é força muscular, é energia, é confiança, é disposição. Quando ela despenca, você não perde só a vontade de transar, você perde a vontade de viver com intensidade. Terceiro, sua energia celular. Dentro de cada célula do seu corpo existem pequenas usinas chamadas mitocôndrias. Elas produzem ATP, o combustível que mantém você vivo, alerta, ativo.
Mas depois dos 60, suas mitocôndrias começam a falhar, produzem menos energia e você sente isso na forma de cansaço crônico, aquela sensação de acordar já exausto, de arrastar o corpo o dia inteiro. E aqui está o que quase ninguém te explica. Esses três problemas não acontecem separados, eles se retroalimentam. Menos óxido nítrico significa menos circulação. Menos circulação significa menos oxigênio nos tecidos. Menos oxigênio significa queda de testosterona. Menos testosterona significa menos energia celular. E menos energia celular significa que todo o seu metabolismo entra em colapso. É uma espiral descendente que só piora com o tempo. E o pior de tudo é que ela acontece silenciosamente. Você não percebe até o dia em que tenta ter uma ereção e simplesmente não acontece. Até o dia em que olha no espelho e não reconhece mais o homem refletido ali. Agora deixa eu te contar algo que mudou completamente a forma como eu trato esse problema. Há 3 anos, um colega espanhol me enviou um estudo que tinha acabado de ser publicado. O estudo acompanhou 200 homens entre 65 e 75 anos por 6 meses. Metade deles recebeu medicamentos convencionais para disfunção erétil. A outra metade recebeu uma combinação específica de 3 frutas consumidas diariamente. Nada mais, só 3 frutas. No final dos 6 meses, o grupo que consumiu as frutas teve resultados idênticos ao grupo que tomou medicamentos. Mesma melhora na função erétil, mesma satisfação sexual reportada, mas com uma diferença brutal. O grupo das frutas também reportou melhora na energia, na disposição, na qualidade do sono, na pressão arterial, enquanto o grupo dos medicamentos reportou efeitos colaterais como dor de cabeça, tontura, problemas digestivos. Quando li aquilo, pensei, isso precisa chegar nos meus pacientes. E comecei a testar primeiro com Augusto, depois com dezenas de outros homens. E os resultados foram tão consistentes que hoje isso virou meu protocolo principal para qualquer homem acima de 60 que chega com queixas de disfunção erétil ou perda de vitalidade. Comenta aqui de onde você está assistindo, porque eu sei que tem homens do Brasil inteiro passando por isso agora e achando que não tem solução. Agora vou te revelar essas 3 frutas, mas antes você precisa entender uma coisa. Não é só sobre consumir essas frutas, é sobre consumir na dose certa, no momento certo do dia e na combinação certa. Porque quando você faz isso corretamente, elas criam um efeito sinérgico que é muito mais poderoso do que a soma das partes. É como se elas conversassem entre si, dentro do seu corpo, potencializando os efeitos uma da outra. A primeira fruta é vermelha, cheia de sementes que parecem rubis e é considerada símbolo de virilidade masculina desde a antiguidade. Culturas como os gregos, os persas, os egípcios, todos veneravam essa fruta como fonte de poder masculino. Eles não sabiam a ciência por trás disso, mas estavam absolutamente certos. Eu estou falando da romã. A romã é uma bomba de polifenóis, especificamente um tipo de polifenol chamado punicalagina, que tem a capacidade única de forçar suas artérias a produzirem mais óxido nítrico. Lembra que eu te falei que o óxido nítrico é a molécula que mantém suas artérias abertas e flexíveis? A romã literalmente obriga seu corpo a fabricar mais disso. É como se ela destravasse as comportas do seu sistema circulatório de uma vez. E quando isso acontece, o sangue volta a fluir com pressão. Suas extremidades ficam mais quentes, sua energia melhora e sim, sua capacidade de ter ereções firmes e duradouras é restaurada. Mas tem mais. A romã também tem um efeito protetor direto na sua próstata. Ela reduz inflamação prostática, diminui o estresse oxidativo que está danificando suas células todos os dias e ajuda a controlar aquelas idas frequentes ao banheiro que interrompem seu sono toda a noite. Em um estudo publicado na revista International Journal of Impotence Research, homens entre 65 e 75 anos que consumiram 240 letra L de suco de romã puro todos os dias por apenas 2 semanas, reportaram melhora significativa na qualidade das ereções. 2 semanas, 14 dias de uma fruta simples. Quando Augusto começou a tomar suco de romã puro todo dia, ele me ligou uma semana depois. Doutora, não sei se é coincidência,
mas eu acordei hoje com uma ereção matinal. Fazia meses que isso não acontecia. 2 semanas depois, ele voltou ao consultório e a mudança era visível. A postura estava diferente. A voz soava mais firme. Os olhos tinham um brilho que eu não via na primeira consulta. Ele não precisou dizer nada. Eu vi que algo fundamental tinha voltado, mas a romã sozinha resolve só a primeira parte do problema. Ela abre suas artérias, restaura sua circulação, melhora o fluxo sanguíneo. Mas se sua testosterona continua no chão, se seus níveis hormonais continuam despencando mês após mês, você ainda vai estar lutando com uma mão amarrada nas costas. E é aí que entra a segunda fruta, uma que você provavelmente tem na sua cozinha agora e que possui um poder silencioso de reativar sua produção hormonal naturalmente. Testosterona não é só um número no exame de sangue, é o que faz você acordar de manhã com propósito. É a firmeza na sua voz, é a força nos seus músculos, é o fogo no seu olhar, é o desejo pela sua parceira. Quando sua testosterona está alta, você se sente capaz, confiante e viril. Quando ela cai, você não perde só libido, você perde uma parte da sua identidade como homem. E aqui está a verdade que quase ninguém te conta. Seu corpo ainda tem a capacidade de produzir testosterona em níveis saudáveis depois dos 60, mas ele precisa das matérias-primas corretas, precisa de gorduras específicas, precisa de minerais essenciais e precisa de vitaminas que suprimam o cortisol, aquele hormônio do estresse que está matando sua produção hormonal todos os dias. E existe uma fruta verde e cremosa que entrega exatamente essa combinação perfeita. Eu estou falando do abacate. Sim, aquele abacate comum que você come com sal, achando que é só uma salada. Mas o abacate é muito mais do que isso. É um ativador hormonal natural. Deixa eu te contar sobre o Fernando. Ele chegou no consultório em Porto Alegre com 67 anos, completamente sem energia, massa muscular derretendo, libido zero, testosterona em nível crítico nos exames. Ele me disse que não sentia desejo pela esposa há meses, que se sentia envergonhado, incompleto. Eu poderia ter mandado ele direto para a terapia de reposição hormonal sintética, mas antes disso dei uma instrução simples. Fernando come meio abacate todo dia sem falta durante 3 semanas. Ele olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido, mas aceitou tentar. 3 semanas depois, quando ele voltou, a transformação era visível. Ele tinha recuperado massa muscular, a energia tinha voltado e quando refizemos os exames, a testosterona dele tinha subido naturalmente, sem nenhum medicamento sintético, sem nenhuma injeção. Como isso é possível? O abacate é repleto de gorduras monoaturadas, o mesmo tipo de gordura que compõe 60% do seu cérebro e que seu corpo usa como matéria para fabricar hormônios. Ele também é rico em magnésio e zinco, 2 minerais que são cofatores essenciais na produção de testosterona e tem altas doses de vitamina B6 que tem a função específica de suprimir o cortisol. Quando você consome abacate diariamente, você manda uma mensagem clara para o seu corpo. Aqui estão os materiais que você precisa. Agora produza mais testosterona. E seu corpo responde, mas ainda falta uma peça crítica, porque você pode ter as artérias mais limpas do mundo e os níveis hormonais perfeitos, mas se você não tem energia celular, se suas mitocôndrias não estão produzindo combustível suficiente, você vai continuar se sentindo apagado, arrastado, sem disposição para nada. E aqui entra a terceira fruta, a mais subestimada de todas e talvez a mais essencial. A maioria dos homens, depois dos 60 acorda já exausto, abre os olhos e a primeira sensação é peso. Depois vem a tarde, aquele horário entre 15 e 16 horas, quando a energia simplesmente evapora. Você já passou por isso? Não é coincidência. É que suas células não estão recebendo o combustível que precisam para funcionar. E uma fruta amarela, simples, barata, pode mudar completamente isso. Eu estou falando da banana. Eu sei o que você está pensando, banana. Só isso? Mas deixa eu te explicar por que essa fruta que parece tão comum pode transformar o seu dia inteiro. Conheci o José, professor aposentado, de 71 anos em Belo Horizonte. Ele chegou praticamente se arrastando. Doutora, eu acordo cansado, passo o dia inteiro sem energia e vou dormir exausto.
Não aguento mais essa sensação. Perguntei sobre a alimentação dele. Descobri que ele pulava o café da manhã quase todos os dias. Aí estava o erro. Dei uma instrução bem específica. José, toda manhã, sem falta, uma banana com uma colher de pasta de amendoim. Nada mais. Só isso. Uma semana depois, ele me ligou surpreso. Doutora, eu não sei como explicar, mas eu tenho energia de novo. Não é aquela energia nervosa que a cafeína dá. É uma energia limpa que dura o dia inteiro. A banana é uma usina portátil de energia. Ela tem potássio, um mineral que a maioria dos homens na sua idade tem deficiente e que é absolutamente crítico para a função cardiovascular e energia muscular. Tem magnésio que alimenta suas mitocôndrias. Tem vitaminas do complexo B que seu cérebro precisa para se manter alerta e focado. Mas o mais importante é que a banana não te dá só energia rápida, ela te dá energia sustentada e estável. Diferente do café, que te dá um pico artificial seguido de uma queda brutal, a banana libera sua energia gradualmente, mantém seus níveis de glicose estáveis por horas. Você não tem aquele crash de energia no meio da tarde e o potássio ainda tem outra função vital. Ele protege suas artérias, ajuda a manter sua pressão arterial controlada e reduz o risco de eventos cardiovasculares. O José não fez nada revolucionário. Ele só adicionou uma banana todo dia de manhã. 3 semanas depois, a esposa dele me ligou para agradecer. Disse que tinha o marido de volta, que ele estava mais disposto, mais presente, mais vivo. Agora aqui é onde tudo se conecta. Eu te falei de 3 frutas que atuam em sistemas diferentes do seu corpo. A romã destranca suas artérias e restaura a circulação. O abacate reativa sua produção de testosterona. A banana alimenta suas células com energia limpa e constante. Mas o que a maioria dos homens nunca descobre é o que acontece quando você combina essas 3 frutas de forma consistente, todos os dias, sem falhar. Elas criam um efeito sinérgico devastador. A romã abre as estradas do seu corpo, permitindo que mais nutrientes cheguem em cada célula. O abacate fornece as matérias-primas para a produção hormonal. A banana mantém seus níveis de energia estáveis o tempo todo. Juntas, elas formam o triângulo perfeito da vitalidade masculina, circulação, hormônios e energia. Os 3 pilares que determinam se você vai viver seus próximos anos com força ou se vai definhar lentamente. O Carlos, advogado de 68 anos, resumiu perfeitamente depois de um mês seguindo o protocolo. Doutora, não é que eu voltei a ter 30 anos, é que eu me sinto inteiro de novo. Meu corpo lembra como ser um corpo de homem. Não se trata de voltar a ter 30 anos, se trata de ser a melhor versão de você mesmo agora, na sua idade, com toda a sabedoria que você acumulou, mas com a vitalidade que você merece ter. Quando sua circulação melhora, quando sua testosterona se eleva, quando sua energia se estabiliza, algo profundo muda em você. Sua postura fica mais ereta, sua voz soa mais confiante, sua mente fica mais clara e sim, aquela centelha na sua vida íntima volta a acender. Mas deixa eu ser completamente honesta contigo. Eu já vi centenas de casos de transformação seguindo esse protocolo, mas também já vi homens que tentaram e não conseguiram resultado nenhum, e a diferença sempre se resume a uma coisa só: consistência. Essas frutas não são pílulas mágicas que funcionam com uma dose. São ferramentas que seu corpo usa para se reconstruir dia após dia, célula por célula. Se você consome uma semana e abandona, não vai ver nada. Mas se você se compromete a integrar isso na sua rotina diária, se você trata isso como prioridade, prepara-se para uma transformação que vai muito além da função sexual. Sua energia vai mudar, seu humor vai mudar, sua disposição para a vida vai mudar. E porque eu sei que consistência é o maior obstáculo, eu preparei algo que vai tornar muito mais fácil você seguir esse protocolo exatamente como deve ser feito. É uma guia médica completa, onde eu explico passo a passo como consumir essas 3 frutas para obter resultado máximo. Qual a dose exata que você precisa de acordo com sua idade e condição física? Em que momento do dia você deve consumir cada uma para potencializar o efeito? Que erros comuns você precisa evitar que podem arruinar completamente os benefícios?
E que outras estratégias simples você pode combinar com essas frutas para multiplicar os resultados exponencialmente? Essa guia se chama Guia Médica para evitar os erros que danificam a próstata depois dos 60. E nela você não vai encontrar só o protocolo completo das 3 frutas. Tem informação vital sobre como proteger sua próstata de verdade, como manter seus hormônios equilibrados sem medicamentos e como garantir que sua vitalidade continue crescendo mês após mês, ano após ano. O link está aqui na descrição do vídeo, não vai te custar nada, mas vai exigir que você tome a decisão de fazer algo diferente. Agora, deixa eu te dar um plano de ação específico e detalhado para os próximos 10 dias. Isso é importante porque muitos homens tentam fazer tudo de uma vez e acabam desistindo. Então vamos por etapas. Dias 1 e 2. Foca exclusivamente na banana. Consome ela de manhã, logo após acordar, com um pouco de pasta de amendoim ou de amêndoa. Isso vai estabelecer uma base de energia estável e preparar seu corpo para o próximo passo. Dias 3 e 4. Mantenha a banana matinal e adiciona 180 ml de suco de romã puro sem açúcar no meio da manhã por volta das 10 horas. Isso vai começar a restaurar sua circulação e abrir suas artérias. Dias 5, 6 e 7. Mantenha os 2 anteriores e adiciona meio abacate na sua refeição principal, seja no almoço com ovos mexidos, seja na salada. Isso vai ativar sua produção hormonal. Depois da primeira semana completa, se você seguir o protocolo religiosamente, você vai começar a notar mudanças. Na primeira semana, espera energia mais estável ao longo do dia. Na segunda semana, muitos homens reportam melhor circulação, extremidades mais quentes e, para alguns, o retorno das ereções matinais, que é um sinal excelente de que seu sistema vascular está respondendo. Entre a terceira e quarta semana acontecem as mudanças mais profundas, melhor resistência física, retorno da libido e um senso geral de bem-estar que você não sentia há anos. Mas escuta bem o que vou te dizer agora. Você vai encontrar obstáculos. Vai ter dias que você vai esquecer, dias que não vai ter vontade, dias que vai pensar que não está funcionando. Esses são exatamente os dias que separam os homens que transformam a saúde dos que continuam reclamando sem fazer nada. Nesses momentos, você precisa lembrar por começou. Precisa lembrar como você está se sentindo agora. E precisa se perguntar se quer se sentir assim daqui 1 ano, daqui 5 anos. Eu já vi homens de 60, de 70, até de 80 anos recuperarem completamente a vitalidade seguindo esse protocolo. Não é questão de idade. É questão de dar para o seu corpo o que ele precisa. Seu corpo quer ser forte, quer ter energia, quer funcionar perfeitamente. Ele só precisa da sua colaboração. E essa colaboração começa amanhã de manhã com uma banana simples, depois continua com o suco de romã e se completa com o abacate. 3 frutas simples que juntas têm o poder de devolver sua vitalidade, sua energia, sua confiança, sua força como homem. Eu trabalho com saúde masculina há mais de 25 anos. E se tem uma coisa que aprendi é isso: o envelhecimento não destrói um homem. A resignação, sim. Muitos homens aceitam o declínio como inevitável, como se chegar numa certa idade significasse desistir de se sentir vivo, desistir de se sentir capaz, desistir de se sentir desejado. Mas isso é uma mentira que a sociedade te vendeu. Seu corpo foi projetado biologicamente para continuar funcionando com vitalidade, muito além dos 60, dos 70, dos 80 anos. Mas ele precisa de apoio, precisa dos nutrientes certos, precisa de consistência e precisa que você acredite que a transformação ainda é possível. Se você decide hoje que merece se sentir melhor, que merece ter energia, que merece desfrutar da sua vida sem limitações físicas, então tudo que eu compartilhei aqui vai se tornar sua nova realidade. Eu já vi a transformação acontecer nos olhos de centenas de homens. Aquela centelha que volta a acender quando eles percebem que nem tudo está perdido, que ainda dá tempo, que ainda é possível. O Augusto, o Fernando, o José, o Carlos, todos chegaram se sentindo derrotados, invisíveis, acabados. E todos saíram meses depois completamente renovados.
Não porque fizemos algo extraordinário ou milagroso, mas porque demos para os corpos deles as ferramentas simples e naturais que eles precisavam. A romã abre as comportas da sua circulação. O abacate reaviva o fogo hormonal dentro de você. A banana alimenta cada célula com energia limpa. Juntas, essas três frutas não só mudam sua biologia, mudam como você se sente ao acordar. Como você anda pela casa, como você fala com sua parceira, como você se vê no espelho, como você se sente sendo homem. Você não precisa perseguir a juventude perdida. Você precisa reclamar a vitalidade que ainda é sua por direito. E essa vitalidade está esperando por você em decisões simples que você toma todo dia. Decisões sobre o que você põe no seu prato. Decisões sobre se você desiste ou se você continua lutando. Decisões sobre se você aceita o declínio passivamente ou se você luta por algo melhor. Quando essa determinação se encontra com as ferramentas certas, o resultado é inevitável. Sua energia volta, sua confiança se reconstrói, seu corpo responde e de repente você percebe que os melhores anos da sua vida não ficaram no passado. Eles estão bem aqui no presente, esperando que você os reclame de volta. Você está pronto para deixar de ser espectador do seu próprio declínio e se tornar protagonista da sua recuperação? Porque se a resposta é sim, então seu primeiro passo é ir no supermercado amanhã de manhã e comprar 3 coisas: romã, abacate e banana. Seu segundo passo é consumir elas todos os dias sem falta.